Bom, Zé, você é natural de onde? Bom de ser, eu sou de Jacareí, natural de Jacareí, aqui do estado de São Paulo. Tá. E sempre morou em Jacareí? A sua infância foi em Jacareí? Como é que A minha infância foi em Jacareí, eu nasci, vivi ali na Vila Zezé, né, em Jacareí, um bairro que antigamente chamava Vila Santa Maria. Depois, futuramente, por conta da população ali, começou a chamar de Vila Zezé. E ali eu fiquei até mais ou menos morando ali até os meus 29 anos. Fala um pouco dos seus pais. O meu pai é metalúrgico, ele é soldador, ele trabalhou na antiga Papel Simão, ele depois se aposentou trabalhando na Mafesa, uma empresa estatal aqui da nossa região, em Caçapava. Meu pai é natural de Santa Branca, minha mãe é Dona Terezinha, de Olinda da Conceição, ela é natural de Minas, uma cidadezinha chamada Palmeiral, que nem existe mais, ali perto de Poços de Caldas. E meu pai tem hoje 71 anos, minha mãe está com 66. E tenho mais 5 irmãos, né? Sendo 4 legítimos entre meu pai e minha mãe e uma, né? Que inclusive é tenente do Cadex, aqui em Taubaté, que hoje está com 36 anos, que é filha do meu pai. E como é que foi a sua infância lá em Jacareí, Zé? Sofrida. Os meus pais, eles tiveram um problema no relacionamento, com 8 anos de idade. Meu pai se separou da minha mãe e eu tive que dar sustentação para os 4 irmãos, né? Sendo um caçula de pouco, menos de um ano, né? Que meu pai, quando se separou, a gente se entende, né? Hoje, o relacionamento com relação a isso. Na época foi difícil, até porque meu pai estava na Mafesa e a Mafesa estava com problemas de pagamento de salário. E a gente, a partir de então, começou a trabalhar logo, né, de pequeno, com 9 anos já fazia alguns bicos, vendia latinha, o que tinha para vender que a gente achava na rua, a gente vendia. E dali então a gente começou, lógico, nunca fugindo da escola, minha mãe sempre falava, nunca deixe de estudar, nunca deixe de ter aí a sua condição de ensino, porque ninguém tira de você, né, o que você aprende, o que você tem de ensinamento, e você leva pro resto da sua vida em sabedoria. Então a gente sempre foi firmado nisso, né? Nunca se envolvendo com as coisas erradas, né? Todos os meus irmãos. E eu tinha um papel fundamental, né? Não que meu pai não tivesse presente, que meu pai morava, quando ele se separou da minha mãe, veio morar em Caçapava, mas vinha de mês a mês trazer algum tipo de recurso pra gente ali, mas não era suficiente para poder realmente sustentar 6 pessoas, né? Que eram eu, 4 irmãos e minha mãe. Minha mãe começou a trabalhar e dar o sustento, trabalhou de cuidadora, de empregada doméstica, de diarista, né? Fazia outros bicos em relação ao nosso sustento, e a gente teve uma infância bem sofrida, né? Umas vezes, inclusive, chegamos a passar fome porque não tinha o que comer naquela época. Era uma época, inclusive, pesada, né? De você enfrentar a ditadura, 78, 79, 80. Então era uma época bem pesada para a sobrevivência de muitas pessoas, e nós não fomos diferentes, né? Quando a família se desfez, meu pai e minha mãe, a gente teve bastante problemas com relação à sobrevivência. Mas não deu tempo de brincar, de viver uma vida de... Brincamos muito. Menino sempre brinca. Naquela época então era muito gostoso brincar. A gente tinha nosso relacionamento nas escolas, né? Na escola, aliás, meus irmãos. Mas assim, ao mesmo tempo que você fazia um trabalho, à noite você se divertia com a molecada, bola, a gente jogava peão, pipa e tudo aquela brincadeira gostosa que tinha naquele tempo. Eu lembro muito que algumas comidas ficaram na minha mente, né, naquele tempo, que era arroz com feijão, bife, agrião, né, que era assim, uns sabores assim excelentes, né. E a gente sempre brincou, a gente sempre roubou fruta em chácara, sempre foi pro rio nadar. Eu nunca aprendi a nadar, minha mãe não deixava, então eu não consegui nadar, não sei até hoje. Mas a gente teve assim uma infância gostosa, porque a gente tinha muita amizade. Não era que nem hoje, uma coisa fria, que você pega o celular e fica mandando mensagem, não. Mas a gente tinha relacionamentos duradouros, a gente tinha briga, a gente tinha futebol, a gente tinha entendimento, a gente conversava ao pé da fogueira à noite, num tempo de frio, que eu lembro. Então, e como menino, Zé, você tinha algum sonho? Eu tinha um sonho de ser piloto de helicóptero.
Ainda não morreu não, tenho vontade de ser piloto de helicóptero. Piloto de avião, né? Da aviação. E hoje é bem mais acessível do que antigamente. E não morreu não. Mas eu nunca pensei assim em ser um advogado, um administrador, né? Coisas desse gênero. Eu acho que a vida foi me levando para ser o que eu tô fazendo hoje, né? Bom, e a transição da infância para a adolescência, como é que foi? Complicada também? Complicada porque eu lembro que aos 11 anos eu tomei muito antibiótico na minha infância por conta da bronquite que eu tinha, né? Tinha muita bronquite e tomei muito antibiótico. E com 11 anos comecei a ter problemas com dente, né? Tinha dente cariado na época e tal. Eu lembro que quando eu me registrei com 16 anos, eu trabalhei no mercado, o supermercado chamava Rainha do Vale, o antigo Rosado, lá de Jacareí. Primeiro salário meu foi para arrumar o dente, mas aí então eu tive problemas com namorados, porque como eu tinha o dente cariado, então não namorava muito, né? Gostava de uma menina ou outra na escola, mas não conseguia namorar muito. Aí a primeira coisa que eu fiz foi arrumar eu lembro até hoje. Eu peguei na época o meu salário todo, fui lá no dentista e falei, eu quero que arrume, tá aqui o dinheiro, quero que arrume tudo aí. E de lá pra cá que eu consegui ter algumas namoradas, né? Na adolescência e tal. Mas sempre voltado com responsabilidade. Eu nunca fui uma pessoa sem pensar na questão da pessoa, né? Eu nunca fui intransigente nas minhas relações. Mas a adolescência foi uma adolescência legal. Dancei muito. Curti as discotecas, antigamente chamava de discoteca, não era balada não. A discoteca, eu ia muito na Elvira, né? E no clube que era um clube bem frequentado na época. Mas é uma adolescência assim, sofrida, mas com alegria. A gente sofria com alegria. Como é que era a nossa região, Jacareí, São José, naquela época em relação a hoje, Zé? Assim, eu vou dizer que a região, era melhor, lógico, em relação ao desenvolvimento. Eu lembro que na minha época eu via bastante charrete, cavalo andando perto das ruas de Jacareí, né? Jacareí tinha uma linha férrea que cortava toda a cidade, fora isso tinha a questão dos rios. Mas eu não vinha muito para São José, eu não era muito de vir para São José. São José eu comecei a vir para cá com meus 23, 24 anos, né? Depois que eu teve meu primeiro casamento, comecei a vir para cá. Mas eu não ia muito para São José, eu era muito de Jacareí mesmo, conheço Jacareí assim, bem bastante, né? Sei dos bairros de lá e tal. E lembro que essa questão do transporte era difícil. A questão do transporte é um negócio caro antigamente, né? Se andar de ônibus era caro, não que hoje não seja, mas era bem mais caro. Então a questão de você estar indo para um lugar para outro nas cidades era caro. Eu lembro que meu pai levava muita gente na época em Santa Branca, que era a cidade natal dele, e Caraguatatuba, quando a gente pegava Tamoios. Eu lembrava muito isso na minha infância e adolescência. Então, as pessoas eram meio bairristas, então elas não eram muito de ir uma cidade para outra não naquela época, eu lembro muito disso. Bom, e com 18 anos, 19 anos, mantinha aquele sonho de piloto de helicóptero ou já mudou? Mantive, cara. Eu me alistei com 18 anos, eu tinha uma vontade gigante de ficar, né, no exército. Inclusive eu fiz tudo para ficar no exército. E eu lembro até hoje que a gente deu muita risada quando eu me alistei, porque eu não sei se procedimentos tem hoje. Então você ficava sem roupa lá em determinados lugares e ali os soldados ali, os cabos ali ficavam tirando uma onda e tal, mas assim, eu queria muito servir, então eu fazia tudo direitinho, passei em todos os testes no exército. Mas quando ele falou assim, olha, letra J, encosta naquele canto, mais da metade dos que estavam se alistando aqui naquela hora ficaram fora do quartel, porque era excesso de contingente. Ele até falou para mim, por que você foi? Não, eu não queria servir não, mas você está dispensado, excesso de contingente. Tem a letra J, começa com a letra J, excesso de contingente. Então, muitos ali ficaram assim, chateados, né, por não ter se alistado. E o meu sonho era se alistar no exército, e não consegui. Mas e fiz concurso para polícia na época, né? Depois de 18 anos, 19 anos, fiz um concurso para polícia, passei no primeiro, mas minha mãe ficou muito na minha cabeça, era um momento muito difícil da vida naquele momento, a criminalidade estava aumentando, né? Muita morte com policiais. Eu lembro muito nessa época que matava muito policial, né? E minha mãe não deixou, ficou na minha cabeça, e com 19 anos eu deixei de
de pensar nisso, e aí que eu entrei para a área de refeições, né? Como é que foi isso? Saiu do supermercado e já foi direto para as refeições? Foi, eu estava trabalhando no supermercado, fiz os concursos como eu falei para você, fiz o alistamento, depois eu fiz a questão do concurso para a polícia, né? E depois assim, já é uma época complicada. Eu lembro que os anos 89, 90, 91 foram anos complicados, tinha uma crise já instalada no Brasil e o desemprego estava muito grande naquela época. Eu lembro que eu falei para minha mãe uma vez: mãe, olha, tá difícil o emprego, eu só volto para casa quando eu arrumar um emprego. Aí eu vim para São José. Aí eu lembro até hoje que eu estava vindo no São José, umas 7 horas da noite, e vi um anúncio de emprego, uma quinta-feira, na Vilaça aqui, era uma agência de emprego na Vilaça. Entrei ali, estava precisando de ajudante de cozinha. E entrei, vou ver, né, salário, tudo. Aí achei interessante o salário e tal, falou: ó, se você quiser começar, você começa amanhã. Aí eu falei: não, eu vou pensar tal, eu posso dar resposta na sexta-feira? Pode. Ela rolou lá. Aí eu cheguei em casa e falei: mãe, ó, tem uma proposta assim, assim, assado. Tudo bem? Porque eu sempre ajudei minha família, eu sempre ajudei minha mãe, principalmente com o salário meu, que era metade para ela, para cuidar da casa, e aí a outra metade eu fazia as minhas coisas. E aí entrei na GR, né, numa empresa de refeições muito forte no mercado naquela época. Entrei na GR em 90, né, trabalhei temporário e saí, depois eu voltei de novo, porque eu fui chamado, voltei de novo. E desde lá de 90 para cá eu trabalho no setor de refeições coletivas, já são 27 anos nessa caminhada. E comendo arroz, feijão, bife e a salada de agrião. É salada de agrião. Continua comendo. Continuo comendo, é um dos meus pratos favoritos, inclusive. Mas assim, Dirceu, eu aprendi muito nessa categoria, porque essa categoria tinha muito que avançar, né? Quando eu entrei na categoria, eu sempre via o sofrimento dos trabalhadores nessa área. Interessante, Dirceu, que em 92 eu fiz uma redação na escola sobre a questão dos sindicatos. Me perguntava naquela época, eu estava fazendo supletivo, e me perguntava na redação: fale sobre os trabalhadores. E eu citei os trabalhadores nessa ótica juntamente com o sindicato, mas nunca pensando em entrar na categoria, né, categoria, ou seja, o sindicato. E eu fiz uma redação, tenho guardado até hoje, inclusive, essa redação. E eu sempre vi o sofrimento dos trabalhadores, sempre optei em ajudar, porque eu acho que a relação do trabalhador no seu local de trabalho com as pessoas, ela é dinâmica. E infelizmente quem atrapalha isso é o capitalismo. Muitas vezes a pessoa é induzida a subir por cima da outra. Eu sempre tive essa ótica de aquilo que a gente faz junto, a gente vai receber junto. E quando é que você foi chamado para vir do lado de cá, ser um dirigente sindical? Eu lembro que em 98 o João já tinha feito uma conversa comigo, a princípio não tinha aceitado, mas ele insistiu. Ele falou assim: não, você é uma pessoa que tem visão, uma pessoa que tem uma condição de administração muito boa, eu vejo aqui. E isso foi no começo do ano de 98. Quando foi em meio do ano de 98, ele insistiu. Aí eu falei assim: ah, tá bom, eu vou ficar. Mas eu não cheguei, eu lembro que eu sou muito determinado naquilo que eu quero pra mim. Eu falei assim, na época, no meu primeiro casamento, cheguei pra minha esposa e falei: ó, eu vou estar participando de uma candidatura lá no sindicato para ser membro, né, ser um dirigente sindical. E lógico que ela repudiou, falou: não, como é que pode um negócio desse e tal. Eu falei: olha, eu vou ver como é que é, porque eu entendo que eu tenho ideias e inovações para a categoria. E aí eu sempre, naquela época eu estava com uma crise gigante de cálculo renal, sempre sofri com isso, cálculo renal. Eu entrei na diretoria em 99, e aí eu fiquei como suplente. Eu lembro que a vida leva a gente para umas coisas mesmo, né? Fiquei como suplente. Em 99, o João teve uma situação interessante aqui no sindicato com um diretor que era diretor tesoureiro. E aí a vaga, lógico, não era minha, mas eles fizeram uma reunião de diretoria, onde ninguém queria assumir essa vaga na época. E a diretoria falou: não, a pessoa certa para poder pegar o cargo pela estrutura que tem, pelos conhecimentos daqui, e votaram em mim. E eu fiquei assumindo a tesouraria.
Em 2000, lembro muito bem, em 2000 o João Mendes saiu para candidato a vereador aqui na cidade de São José dos Campos. E aí ele me colocaram de novo numa situação que era ser o presidente interino naquela época. Eu lembro que eu assumi o sindicato como presidente interino em abril e fiquei até meados de outubro como presidente interino, que foi um grande problema para as empresas, porque eu era contra o banco de horas, sempre fui, né, contra algumas questões ligadas ao capitalismo dentro da ideologia do trabalho com os trabalhadores. E eu lembro que no meu mandato como interino, eu propus acabar com os negócios na região. Foi aí que saiu a ideia, fortaleceu, os sindicatos da região ajudaram e a gente deu um basta com uma assembleia assim legal aqui na nossa região. Inclusive a assembleia foi feita no Sindicato dos Têxteis, foi uma assembleia histórica, um sindicato terceirizado resistindo ao banco de horas. Sofremos muita ameaça aqui, inclusive ameaça de morte, nós sofremos ameaça de morte naquela época. Eu lembro que uma empresa entrou na sala do João armado, e se a gente não corre ali e chama a polícia, chama as autoridades competentes para poder cuidar disso, o João podia até levar um tiro. Mas graças a Deus a gente conseguiu resistir, e a gente até então não colocamos mais o banco de horas na categoria. Então foi uma coisa bastante interessante, que eu aprendi muito com isso, e desde lá a gente vem resistindo aqui na nossa categoria com relação a isso. Você assumiu definitivamente como presidente que ano? Eu assumi definitivamente em 2008, né? O João passou por um problema de saúde muito grande com relação a problemas cardíacos, e em 2008 ele passa para mim a posição do sindicato como presidente, e de lá para cá eu venho desenvolvendo o trabalho para a categoria, né? E dando inovações. Viu, Juscelio? Tem umas coisas legais, porque o primeiro manual da convenção coletiva no Brasil, condicionado ao trabalhador, foi o nosso sindicato que lançou no Brasil. Então a gente dava o manualzinho, né, para o trabalhador, e o manualzinho tinha bastante coisa de direito ali, sempre informando o trabalhador das coisas que ele tem direito, que ele tem que participar do sindicato, que ele tem que desenvolver uma atividade junto com o sindicato. A gente desenvolveu. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo bastante inovações no meio sindical. Então foi uma coisa legal que hoje eu gosto de lembrar, porque trouxe bastante ideias para outros sindicatos, mesmo inclusive na área de comunicação. Eu achei sempre que tem que comunicar ao trabalhador das coisas que são feitas. E a gente, eu lembro até hoje, um fato assim, histórico também, foi a rádio. Foi instituído em 2004 com um quadro, eu lembro até do programa, que era do Ricardo José na Rádio Logos, e o João conversando com ele ali falou assim: poxa, por que ele não faz um quadro lá de 15 minutos? Eu falei: João, é caríssimo, João, como é que ele pagar? Não, ele dá um jeito e tal. A gente apostou, falei: não, tudo bem, vamos apostar e vamos colocar o programa lá, 15 minutos, era um quadrinho de 15 minutos falando da categoria. E o negócio pegou, virou para meia hora. Daqui a pouco a própria pessoa da rádio falou: por que você não tem um programa aqui de manhã, assim, assado? Aí conseguimos um programa em 2005, 6 horas da manhã. Você lembra que eu saía de Jacareí, 6 horas da manhã, pegava um ônibus, vinha pra cá, saía de Jacareí 4h30 no primeiro ônibus, no sábado. Chegava aqui na Rádio Logos, descia na rodoviária, pegava o bom nome e descia aqui na Rádio Logos. E chegava aqui um sono, porque eu estudava também, naquela época, eu lembro que estudava. Eu sempre fiz umas coisinhas assim, uns cursinhos assim, para poder sempre saber das coisas. Eu estudava e chegava aqui num sono, rapaz. Mas saía o programa, ficava até 7 horas da manhã, o João deixava a rádio, aí nós íamos para casa e tinha um trabalho no sábado para fazer. E quais são as visões futuras para os sindicatos, Zé? Nesse momento, nós estamos agora em 2017. A gente conquistou muita coisa, o sindicato junto com as conquistas dos trabalhadores e outras categorias, nós conquistamos bastante coisas. Mas sofremos um retrocesso gigantesco com relação à categoria, aos trabalhadores em geral. E nossa categoria não é diferente. Bom, a primeira coisa que a gente está fazendo a coisa acontecer, nós estamos aí no final do ano de 2017, é o diálogo. O diálogo com os empresários, o diálogo com os trabalhadores, né, desenvolvendo conversas para poder realmente garantir alguma coisa. A nossa categoria, ela participou para poder ter o que nós temos hoje de greves históricas. Nós tivemos a greve de 96, que foi da Fibria, uma greve de 3 dias. Tivemos outra em 2007,
na Alstom, em Taubaté. Tivemos greves também na Maxion, uma greve histórica, e temos até as fotos dessa greve, foi na Embraer, em 2003. Inclusive essa greve fez com que os trabalhadores tivessem o salário que tem hoje. Então um salário acima do piso da categoria, né, para ajudante de cozinha. Então de lá para cá a gente tem garantido bastante recursos e direito aos trabalhadores, né, na convenção coletiva, em todo o seu aspecto de posição. A gente nunca teve um salário menos, um reajuste menos que o aumento real, ou seja, o índice de inflação. A gente sempre teve um aumento real no salário na nossa gestão. E esse ano a gente está aí conversando para ver como é que fica as campanhas salariais do ano 2018. Lógico, nossa convenção traz garantias para o trabalhador com relação a isso, mas a gente tem bastante estrutura que o diálogo é o melhor caminho para a gente conseguir alcançar aquilo que nós queremos. Além da sua mãe, Zé, fala da base da tua família. Tem filhos? Eu tenho 2 filhos, né, o Diego e a Tamires. Sou já avô do Miguel, né, já tem 4 anos. Minha filha tem 19 anos, ela está fazendo faculdade de Direito, já está no 3º ano. O meu filho é industrial, auxiliar de produção, e sempre mirou as empresas para poder ter recursos para a sua vida. Estou no 2º casamento, sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Silvane. E assim, minha família não é grande, né? Uma família pequena, mas bem unida. Uma família bem unida, bem amorosa. Gosto muito da minha casa, gosto muito de ficar com a minha família. Não sou, né, aquilo de sempre estar saindo revista, jornal. Eu trabalho sempre no lado escuro, assim, bem dos bastidores. Então não gosto muito desse negócio de filmagem, não, de entrevista. Eu aceitei até por conta da posição do Dirceu. O Dirceu é um cara maravilhoso, sempre estava junto com a gente. E conheço o trabalho do Dirceu, que é magnífico, todo mundo conhece aqui na região, um cara respeitadíssimo. E do caráter da pessoa, eu admiro muito o caráter das pessoas, viu? Eu sempre gostei de fazer as coisas certas e andar direitinho, então eu acho que isso é uma coisa minha, bem forte mesmo. E eu sou temente a Deus em tudo, sempre fui temente a Deus. Não vou julgar religião, não vou julgar credo, não vou julgar nada. Eu acredito em Deus, e Deus é o meu posicionamento. Bom, vamos deixar o sindicalista de lado agora, Zé Carlos. E como pessoa, o Brasil tem jeito? Tem, Dirceu, tem. Esse negócio de generalizar políticos, generalizar o povo, não faz parte da minha ideia. O povo do Brasil é um povo bem sofrido, tá? Eu não estou falando aqui de riqueza, de pobreza, eu estou falando do povo do Brasil. O povo do Brasil é um Brasil inteligente. Infelizmente, lá fora não querem que a gente tenha essa condição, então eles tratam a gente como um país de terceiro mundo, sempre colocando a gente numa posição mais baixa. Mas o povo brasileiro é um povo digno, um povo atraente, um povo que tem um posicionamento. Você pode desde a pessoa empreendedora desse país até o mais pobre sabe o que quer. Então eu acho que está faltando mais educação, mais investimento nessa área. Não falo gasto, eu falo investimento quando você fala na área de educação. Eu conheço políticas de outros países que investiam nisso, hoje estão bem estruturados, livres de corrupção, livre daquele, né, situação de levar vantagem. E nós não podemos falar que nós somos o único país do mundo que está cheio de corrupção, não. Nós temos um mundo aí com 203 países que, na maioria, 60% tem o seu ato corrupto e foi eliminado com educação, com estrutura, com leis rígidas, leis aplicáveis mesmo. E o Brasil tem jeito sim, basta você ver a nossa estrutura a nível mundial. Nós temos coisas aqui que nenhum outro país tem e nós temos. Bate-papo rápido. Você falou da religião, você tem uma religião específica ou não? Sou evangélico. Seu time do coração? Palmeiras. Fora do sindicato, qual é o seu hobby? Meu hobby? Ler e ser curioso com tudo que acontece de sabedoria. Bom, é um presidente de sindicato, um sindicalista respeitado. Agora, e na cozinha, como é que é o Zé Carlos? Faço tudo. Faço tudo. Assim que posso, faço tudo. A minha esposa fala, eu não tenho vontade de comer um omelete, estou com vontade de comer um macarrão. Então, graças a Deus, eu aprendi na cozinha tudo e faço tudo em casa. Você prefere música, cinema ou teatro? Olha, música, cinema, teatro, os três.
Os três. Sabe por quê? Porque cada coisa tem o seu lado bom para você aprender. Entendeu? Gosto de músicas com letras boas. Gosto de filmes que chamam a atenção para você ficar ciente daquilo que precisa ser feito. Entendeu? E gosto de teatro porque tem a emoção do ao vivo ali. Você gosta de viajar? Gosto de saber, gosto de viajar, gosto de experimentar coisas que são de outros lugares. Apesar de não ter viajado muito ultimamente, né? Mas uma viagem marcante, qual foi? Marcante, Manaus. Manaus foi uma viagem marcante, entendeu? Eu ganhei essa passagem, fui com a minha esposa, com o meu sogro, mas foi uma viagem marcante porque é o Brasil sendo um outro Brasil, entendeu? E um lugar do mundo que você gostaria de conhecer, ou algum lugar que você gostaria de estar? Israel é um lugar que eu gostaria de conhecer por conta da história que tem para a humanidade e tudo que aconteceu ali e que nós temos de evidência na história. Então é um lugar interessante. Você tem algum ídolo, Zé? Deus. E pessoas marcantes na sua vida? João Mendes é uma pessoa marcante. Você, Disseu, pelo trabalho que você fez aqui na região. Assim, se eu omitir aqui, não falar das pessoas, mas tem pessoas marcantes, né? A diretoria, que eu trabalho junto com ela, meu pai e minha mãe, apesar de não estar juntos, são separados há mais de 30 anos, mas são pessoas marcantes. Eu sempre espero no que meu pai falava quando eu estava em casa, e ele sempre falava: seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que respeita as pessoas, gosta de gente. Meu pai falava assim: você tem que gostar de gente, hein? Você tem que gostar de gente, sempre falava pra mim. Isso marcava a minha vida, né? E minha mãe sendo mãezona do jeito que ela é, chega lá, você pode estar um mês fora de casa, ela vai perguntar pra você se você já almoçou, se tá bem, e fica preocupada. Então é coisa de mãe. Então essas pessoas marcam mesmo minha vida, meus irmãos, né? Fala da importância de São José dos Campos na sua vida, Zé. É um polo muito bom para desenvolvimento de tudo nesse país. São José dos Campos tem um posicionamento muito bom com relação às suas unidades, às suas empresas. O jeito que é São José dos Campos, gente, eu não conheço outra cidade no Brasil, e olha que eu leio muito, sou muito curioso, igual São José dos Campos. São José dos Campos tem um potencial gigantesco, terras enormes. Nós temos posicionamento da Embraer aqui, empresas de ponta. Eu vejo a informação de São José dos Campos para fora do país e sempre tem alguém, alguma empresa querendo vir para cá. Os consultores, por exemplo, da Google, do Facebook, já estiveram aqui escondidos, sabiam? Eles estiveram aqui escondidos porque alguma coisa aqui tem diferente. Então, se tiver que apostar em um lugar, aposte São José, aposte da região do Vale do Paraíba, nessas cidades, porque aqui tem um desenvolvimento muito bom para o futuro. Para fechar, uma grande saudade. Uma grande saudade? Olha, eu tinha um senhor que morava aqui, era vizinho, chamava Seu Geraldo, e ele era um pastor, inclusive, da Igreja Batista, e eu tenho saudade daquele homem, cara. É um senhor alto, magro, mas que tinha uma sabedoria fora do sério. E eu tenho saudade daquele senhor porque ele falou muitas coisas ali quando eu tinha 5, 6 anos, que hoje eu vivo realmente, e eu sou grato a ele por ter a sabedoria de pensar no próximo e pensar no futuro do próximo. E ele falava assim, olha, ele falava assim: sempre fique com Deus, para que todos fiquem com você. Então eu acho que uma coisa assim, até me arrepia, uma coisa fantástica que ele falava, e eu guardei isso para minha vida. Com 5 anos de idade eu guardei isso para minha vida. Qual o nome dele? Seu Geraldo. Ele era da Igreja Batista em Jacareí.